Hoje, efetivamente, vamos então dar início ao nosso estudo sobre o cumprimento da sentença. Ou seja, vamos manter o nosso primeiro contato efetivamente com a fase executória do processo de conhecimento. O cumprimento da sentença, ele encontra-se no título 2 do capítulo 1, onde, de plano e pronto, nos artigos 513 a 519, temos aquilo que o legislador trata como disposições gerais de todo o cumprimento de sentença, estabelece as regras do cumprimento de sentença como um todo e, posteriormente, então, para cada figura jurídica, para cada uma das situações relacionadas ao cumprimento da sentença de forma específica, vamos realizar e estabelecer uma aula em separado. Então, na realidade, o legislador de 2015, os senhores não tiveram contato com o Código de 73 e nem com as modificações posteriores que o cumprimento de sentença teve. Ele criou um único procedimento para que a parte credora possa vir exigir o cumprimento daquilo que foi determinado na sentença condenatória. Assim, a execução do título executivo judicial, né, ele deixou de se realizar de forma autônoma para ser realizada dentro do próprio processo de conhecimento, ou seja, em continuidade ao mesmo. Muito embora cada uma das formas de exigibilidade ela receba por parte do legislador um tratamento diferenciado, até porque nós temos que observar o que vem contido dentro da sentença, se é a quantia certa, se é uma obrigação alimentar, se é de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, né? Mas o artigo 513 ele diz o seguinte, que no todo, né, regra geral, o capítulo 1 aqui do código ele estabelece as regras gerais, né, para o cumprimento da sentença, e no que couber, o que ele for ausente, o que for omisso, vai se aplicar as regras do livro 2 da parte especial, que trata exatamente da execução fundada no título executivo extrajudicial. Então, a fase de conhecimento, né, ela termina, vocês viram, com a sentença transitada em julgado, e a fase de cumprimento ela tem início justamente com a intimação do devedor para que ele cumpra espontaneamente aquilo que a sentença determina, aquilo que realmente ele foi por ela condenado. A intimação é algo fundamental, porque lá no título, e é algo que eu peço que prestem atenção, no cumprimento de sentença é uma forma de execução, mas aqui, como é uma continuidade do processo de conhecimento, o devedor ele é intimado e não citado, como ocorre na execução por título extrajudicial, e essa intimação, na forma do parágrafo 2º do artigo 513, ele pode ocorrer da seguinte forma. Então, o inciso 1 diz, pelo diário da Justiça, na pessoa do seu advogado, constituído nos autos. Se houver a sociedade de advogados, também essa intimação pode ocorrer através da sociedade, conforme requerida, né, nos próprios autos. O inciso 2
ele diz também que essa intimação ela pode ocorrer por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública. Então aqui nós temos já uma situação diferenciada. Quando o réu, devedor, ele for representado pela Defensoria Pública, ele, devedor, deverá ser intimado por carta com aviso de recebimento, ou quando ainda não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4, né, que fala do edital. O inciso 3 também diz que essa intimação ela pode ocorrer por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, também do CPC, não tiver procurador constituído nos autos. O meio eletrônico, ele vai ser, que é o e-mail, né? É o futuro. Hoje já se faz muita coisa por e-mail, por WhatsApp, inclusive, né? Mas ainda engatinhamos nessa área, mas poderá ocorrer, não há problema nenhum se tiver declinado nos autos o meio eletrônico, se for do conhecimento do Poder Judiciário. O inciso 4, ele estabelece que também a intimação ela pode ocorrer por edital, quando, citado na forma do artigo 256, do CPC também, tiver sido revel na fase de conhecimento. Destacamos ainda que o parágrafo 3º do artigo 513 do nosso ordenamento processual, ele estabelece que, na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, né, que acabamos de relatar para vocês, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o parágrafo único do artigo 274. Infelizmente, esse quadro e essa situação ocorrem com frequência, né? O processo de conhecimento, todos sabem que é um processo longo, né? Não é tão rápido como se gostaria, e nesses casos acaba o devedor mudando de endereço, ou uma das partes mesmo, mudando de endereço, sem tomar a cautela de comunicar ao seu advogado, e esse automaticamente fazer a necessária e prévia comunicação ao juízo de que isso ocorreu. É importante ainda observar a norma contida no parágrafo 4º do artigo 513, que determina que, caso o requerimento venha a ser formulado após um ano, então vejam, um ano após o trânsito em julgado da sentença, a intimação deverá ser feita por meio de carta com aviso de recebimento e encaminhada ao endereço constante dos autos, observado novamente o disposto no parágrafo único do artigo 274 ainda do CPC. Esse tratamento, né, ele objetiva prestigiar o princípio do contraditório sem comprometer a atenção especial que deva ser dada à efetividade dessa etapa, ou nessa etapa do procedimento, que é realmente fazer com que o processo se encerre com o cumprimento da obrigação. Mas, de qualquer forma, eu chamo a atenção para o limite, digamos, o lapso de tempo estabelecido pelo legislador para que o cumprimento da sentença ele venha a ser requerido pelo credor, que é o de um ano. Até porque após esse período, a chamada prescrição intercorrente, que nós vamos mais à frente observar e tratar,
ela começa a atuar no crédito e isso vai comprometer sobremaneira, né, o cumprimento da obrigação ou o direito em si obtido pelo credor no processo de conhecimento. Então, cada caso é um caso, mas tem que se ficar atento. Muitas vezes não é possível realmente fazer o cumprimento da sentença em razão, por exemplo, quando ela for por quantia certa, na busca do patrimônio do devedor, mas de alguma forma esse mecanismo precisa ser movimentado em tempo hábil para que o devedor não acabe saindo, logrando êxito com o objetivo de não cumprir com a obrigação. Então, a partir de agora, vamos começar a tratar justamente por tópico, até para que vocês possam ter um entendimento um pouco melhor, como já havíamos feito na aula anterior. Fiador e co-obrigado. O cumprimento da sentença, ele não pode, hipótese alguma, ser promovido contra quem não tiver participado da fase de conhecimento, tá? Então, se a parte ou qualquer pessoa não participou, não esteve em nenhum dos polos, ativo ou passivo, no processo de conhecimento, ele não tem como dele se exigir o cumprimento daquilo que foi determinado na sentença. Regra que encontra-se lá no parágrafo 5º do já mencionado artigo 513. Então, gente, a exigibilidade da obrigação decorrente de sentença condenatória não poderá ser dirigida contra fiador, o co-obrigado ou o corresponsável, se eles não tiverem participado da fase de conhecimento do processo. Por quê? Teria que lhe ser oportunizado o direito de defesa. E esse direito de defesa, eles só teriam se tivessem realmente atuado ou participado de alguma forma da fase de conhecimento do feito. Relação jurídica sujeita a condição ou termo é um outro tópico importante. O artigo 514 do nosso CPC ele é claro, ao disciplinar que quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração que se realizou a condição ou o termo. Então, isso é fundamental. É óbvio que se pergunta, bom, um exemplo, né, que é a melhor forma de entendermos tudo isso. Uma obra que terá que ser realizada no condomínio, e se não for, será aplicado multa ou coisa que o valha, né? Ou se executada a obra não pagou, fica condicionado uma multa. Para que o credor, que seja o prestador de serviço que executou a obra, possa cobrar o valor decorrente mais a multa, ele vai ter que provar que realizou a obra no tempo fixado na sentença. Senão ele não tem como cobrar a multa. Então é uma coisa está intimamente ligada à outra. Tem outros exemplos aí de condição de sentença sujeita à condição ao termo, ou de contrato sujeito à condição ao termo, que nós vamos, durante o nosso estudo, também conversarmos e exemplificarmos de uma forma mais precisa. Os pressupostos para o cumprimento de sentença, né, primeiro estão intimamente ligados ao não cumprimento pelo devedor, né, da obrigação. E o segundo pressuposto é que o título executivo judicial ele preencha
todos aqueles requisitos exigidos por lei para que ele possa realmente participar dessa fase chamada de executória, né? Então, aí o que vai se perguntar, né? O inadimplemento está resolvido, que é aquele que é o prazo fixado na sentença, por exemplo, para ele cumpra a obrigação intimada dentro de 15 dias. Não cumpriu, ele já é inadimplente, o cumprimento pode seguir tranquilamente. Agora, a obrigação contida no título, ela tem que ser certa, ela tem que ser exigível, e o inadimplemento já coloca esse quadro e a condição, e líquida. Então, certa, exigível e líquida, ou certa, líquida e exigível. A ordem não interessa, eu tenho que ter realmente esses 3 requisitos básicos. O que poderia impor, retirar a força executória do título em questão, no caso de uma sentença, seria, que nós já estudamos na liquidação da sentença, o título seria líquido. Então eu preciso transformar essa liquidez para que eu tenha realmente os 3 requisitos fundamentais ou pressupostos para que possa realizar realmente o cumprimento da sentença. E aqui é aquela regra: quando a condição, quando a relação jurídica estiver sujeita à ocorrência de condição ou termo, o credor deverá também comprovar, né, de forma clara e precisa, de que essa condição ou esse termo ocorreu de forma efetiva. Os títulos executivos judiciais, eles vêm, que são documentos oriundos de um provimento emanado de um juiz singular ou de um órgão colegiado, que é o tribunal. Ele, a princípio, ele gera presunção de absoluta liquidez e obrigação creditícia. Quer dizer, eu tenho um título, tenho um crédito. Embora o fato da liquidez, eu preciso apenas cumprir aquele requisito básico da liquidação de sentença que estudamos na aula anterior. Mas é um título e é uma obrigação em que contém um crédito. E por essa razão, em face do trânsito em julgado, não permite qualquer alegação de matéria correspondente à nulidade do mesmo ou inexistência da obrigação de cumpri-la, né, de pagar, porque pagar é cumprir a obrigação, em sede de impugnação. É claro, salvo se ficar demonstrado que esse documento ele foi gerado por um vício relativo a algo muito importante que vale afetar, que é a nulidade de citação lá no processo de conhecimento, né? E a própria extinção da dívida por um fato superveniente à sua formação. Então, são dados e fatos que poderão atingir, mas de uma forma direta, através do mecanismo próprio. Provado isso, não há problema nenhum. Então, a sentença, por exemplo, o trânsito em julgados, já estudaram, ela pode ser alterada através de uma ação rescisória junto ao tribunal, coisa que o valha. Mas, a princípio, aqui, os títulos formados, transitados e julgados são hábeis para o cumprimento de sentença. O artigo 513 e os seus incisos, ele indica a gradação dos títulos, né, que são por leis
definidos como títulos executivos judiciais. Então vamos lá. O inciso 1 diz que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Tranquilo, está bem definido, inclusive as espécies de cumprimento de sentença que vamos estudar nas aulas seguintes. São ainda títulos judiciais a decisão homologatória de autocomposição judicial. Tranquilo. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. Formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Os senhores terão a oportunidade de estudar no próximo semestre o inventário e a partilha, onde esse quadro e essa situação vai ficar bem mais claro, porque são documentos oriundos e exclusivos do inventário, decorrentes da morte de alguém que deixou o seu patrimônio a ser distribuído entre herdeiros e os sucessores. Também título judicial, inciso 5º, o crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Outro título importante, vejam, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Mais 7, a sentença arbitral. 8, aqui eu peço atenção para o 8 e para o 9, porque geralmente é matéria de prova de concurso público, exame da OAB. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, não é pelo STF, que é o que se coloca muito em prova em concurso e exame da ordem. Prestem bem atenção. Ainda pelo STJ, a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, a carta rogatória. Então, prestem atenção com relação a esses dois quadros. Pode ser simples, mas os títulos judiciais, eles integram com frequência prova e concurso público. O próximo tópico se trata do protesto da decisão judicial. O artigo 517 do nosso ordenamento processual civil vigente, ele estabelece que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto. Veja, o legislador fala em poderá, ele não afirma que deverá. O que vale dizer é que é uma faculdade e do credor de fazer esse requerimento. Agora, essa faculdade às vezes é importante porque é uma forma de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação. Quando ele vê um nomezinho lá indicado para apontamento junto ao cartório de protesto, ele coloca um pé atrás, porque o protesto geralmente causa um estrago na vida da pessoa, em especial na vida comercial, e para não ter embaraços ele acaba correndo, cumprindo com a obrigação. Então o protesto ele tem uma finalidade muito importante aí. Então, muito embora a disciplina legal estabeleça a necessidade de trânsito em julgado de decisão, né, vamos observar adiante que o cumprimento quando o estudo do cumprimento de sentença de espécie, que essa regra ela não se aplica, né, à dívida alimentar. A dívida alimentar é sempre tratada de uma forma diferenciada e, inclusive, vão ver que a própria decisão interlocutória que fixa o alimento,
ela, além de poder ser objeto de cumprimento de sentença, ela pode ser levada a protesto, sim. Os parágrafos 1º a 4 do artigo 517 disciplina, na verdade, as regras gerais do protesto em pauta. E aí destacamos, tá, que para efetivar o protesto incumbe ao exequente, que é o credor, apresentar certidão de teor da decisão. Por ser facultativo, o requerimento deve ser feito ao tabelião competente e aí o que define as regras do protesto é a Lei 9.492 de 1997, e já no artigo 1º dessa lei se diz que o requerimento deva ser feito ao próprio tabelião. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e essa certidão ela tem requisitos fundamentais ou especiais que são exigidos pelo artigo por lei, e se vê lá no parágrafo 2º do artigo 517, que é a nomenclatura das partes, definição do contido na sentença. Então é só dar uma olhada no parágrafo 2º que os senhores terão uma noção exata daquilo que realmente deva conter a certidão de teor da sentença, né? Temos ainda como terceiro requisito, né, o executado ele que tiver proposto ação rescisória. A ação rescisória, se eu estudar, é aquela que objetiva mudar o trânsito em julgado de uma sentença, né? Então, o executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a sentença exequenda pode requerer as suas dispensas e, sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Ou seja, olha, coloca lá que estou questionando essa sentença, mas a responsabilidade é sempre dele. Parágrafo 3º do mesmo artigo 517. O parágrafo 4º, né, ele cuida do cancelamento do protesto a requerimento do executado no caso de cumprimento da obrigação. Então fala do prazo, como deve fazer. Eu até brinco muito com o protesto, dizendo que é um livro onde o apontamento é feito a lápis. Se você cumpriu com a obrigação, vai lá, paga, tudo bonitinho, tira uma certidão, a sua vida volta à normalidade. O próximo tópico trata da competência. É tranquilo, porque o cumprimento de sentença ele deve seguir as mesmas regras da competência do processo de conhecimento, até porque é uma continuação do mesmo, né? Então vejam, a competência para o cumprimento de sentença ele deve obedecer às normas estabelecidas pelo artigo 516, incisos 1 a 3, né? Com as exceções contidas no parágrafo único, que já foram analisadas lá na fase de liquidação, e que quando viermos a tratar de cada uma das figuras de cumprimento de sentença em espécie, vamos voltar a conversar sobre esse assunto, até porque a competência é algo que vai lhes acompanhar para o resto da vida. Não vão se livrar disso em hipótese alguma. Então é um cuidado sempre que terão que ter. As espécies de cumprimento de sentença contempladas no nosso ordenamento jurídico são, até para já ficarem sabendo que nós vamos tratar a partir da nossa próxima aula. Sentença condenatória para pagar quantia certa. Observem que nessa hipótese o cumprimento de sentença ele pode ocorrer de forma provisória, ou seja, de sentença impugnada por recurso.
e definitiva quando a sentença já tiver transitado em julgado. Eu só lembro que a execução provisória ela é possível, né? Desde que o recurso não venha a ser recebido com efeito suspensivo. Mas o nosso próximo assunto é justamente no cumprimento da sentença condenatória para pagar a quantia certa. Primeiro tópico, já vamos tratar da execução provisória. Então, vão entender um pouquinho melhor esse quadro e essa situação. O nosso segunda espécie a ser tratada é a sentença condenatória que reconheça a obrigação de prestar alimentos. Essa não digo que seja de todos a mais importante, mas é que o volume de sentença condenatória de obrigação alimentar é grande. São situações realmente sensíveis e delicadas, e eu tenho certeza, e é o primeiro contato do acadêmico, por exemplo, quando for para o escritório modelo, por exemplo, com esse tipo de ação. Ou a área de família, o alimento onde o problema realmente é muito forte. A nossa terceira figura em espécie é a sentença condenatória de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. E o quarto, então, a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Concluído ou concluído esse estudo, melhor dizendo, dessas espécies, aí sim, vamos entrar no livro especial que cuida do processo de execução, que subsidiariamente suas regras são aplicáveis aqui no cumprimento da sentença.